Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa aula. Nessa aula falaremos a respeito da importância de se avaliar a composição corporal. Não só quando falamos de composição corporal, mas na avaliação física como um todo, como já estamos falando isso em algumas aulas anteriores, é preciso, mudar esse formato de avaliação física que existe hoje em dia, onde nós apenas coletamos várias informações, nós temos vários números na mão, mostramos para o nosso cliente se ele está gordo, se ele está magro, às vezes se ele está fraco, se ele não está, ou às vezes mais difícil ainda, mostrar se ele está com o nível dele de aptidão cardiorrespiratória acima ou abaixo da média ou não, e simplesmente falar que o cara está ruim, não estabelecer meta, falar o que isso impacta na saúde dele ou não, enfim, nós pegamos simplesmente essas informações, damos uma leve explanada e colocamos na gaveta. Então, a nossa intervenção tem que ser diferente com a avaliação física, Ela tem que ser um dos processos dentro da academia, dentro do personal trainer, como fator-chave, no acompanhamento primordial desse cliente, desse aluno, ao longo desse período que ele estará conosco, e realmente nós podemos ser pontuais em algumas intervenções, em próximas reavaliações, até para que nós possamos realmente mostrar o resultado desse programa de treinamento, como a aderência dele a esse programa, ou seja, ele não faltar, o quanto que isso tem impactado positivamente na busca desses resultados que foram estabelecidos por você, profissional, ou então, às vezes que ele não veio, nas aulas que ele contratou, naqueles dias que estava para ele na academia, o quanto que isso impactou diretamente na entrega dos resultados dele, Então, essa mudança tem que ser conceitual, a avaliação física não tem que ser apenas um sinalizador de falar se o cara tá bom ou se ele tá ruim, tem que ser realmente um check-up geral do nosso cliente no nível clínico, no nível funcional, para que nós possamos realmente estabelecer as metas a serem atingidas com um programa específico para cada necessidade de cada cliente e realmente mostrarmos para ele o principal, que é um acompanhamento diferenciado, que é o cuidado, o zelo para com ele durante todo esse período, e realmente mostrarmos o quanto o nosso trabalho vai fazer a diferença na entrega do resultado final. Mas a maior ferramenta, a maior estrela desse programa, na verdade, sempre vai ser seu cliente, porque se ele não aderir a tudo isso e ele não tiver um comprometimento de 100% com toda a sua proposta e você não deixar isso bem claro para ele, realmente você vai ter problema, você não vai conseguir entregar resultado. Maravilha? Então vamos lá falar na questão da composição corporal. Então, para ficar bem claro para nós, a composição corporal é considerada um dos componentes da saúde, ou seja, um componente da saúde, devido às suas relações existentes entre a quantidade, e a distribuição dessa gordura corporal com as alterações no nosso nível de aptidão física e no estado da saúde das pessoas. Ou seja, o que carregar 10, 15, 20 quilos a mais de peso, ou seja, de gordura corporal, de peso morto, impacta diretamente, por exemplo, na sua aptidão cardiorrespiratória, na sua força neuromuscular, o quanto que isso traz de sobrecargas para o seu organismo. De um outro ponto, como a gente fala ali no estado de saúde das pessoas, o que esse acúmulo, por exemplo, às vezes de gordura visceral ali para homens e para mulheres impacta diretamente na parte do triglicerídeo, do colesterol, de uma forma geral na saúde, o quanto que isso impacta, o quanto que isso traz de malefícios à saúde, o que isso pode auxiliar a desenvolver patologias como uma diabetes, alguma cardiopatia, o que isso pode manifestar de acordo com esse nível de composição corporal que talvez não esteja adequado para a idade de cada um, Então, vamos lá. Segundo Costa, então, 2001, composição corporal é a proporção entre os diferentes componentes corporais e a massa corporal total, sendo normalmente expressa pelo percentual de gordura e massa magra. Então, este é um importante biomarcador do estado fisiológico, tendo em vista que as quantidades dos diferentes componentes corporais sofrem alterações durante toda a vida. Ou seja, como já vimos em alguns outros módulos do curso, principalmente no módulo de capacidade cardiorrespiratória, vocês entenderam que a partir da terceira década de vida nós temos uma redução da capacidade cardiorrespiratória. Essa redução funcional acontece para todos nós, mas a magnitude com a qual essa perca, essa redução dessa capacidade acontece
é em detrimento sim do nosso nível de atividade física, ou seja, nós somos sedentários ou não, ou se nós estamos envelhecendo sadiamente, né, ativamente, né? Essa redução vai acontecer da mesma forma, mas de uma maneira menos abrupta, né? Se nós pegarmos a parte de composição corporal da mesma forma, a partir da terceira década de vida, nós todos teremos mais facilidade em acumular gordura corporal e mais dificuldade por gastar energia. Da mesma forma, cada um de nós vai ter mais facilidade por acumular gordura corporal em uma determinada região do corpo, em uma determinada parte do corpo. Por isso que nós falamos que não existe nenhum tipo de exercício que vai direto naquele pneuzinho, naquela gordurinha localizada, né? Na parte das coxas, ali nas mulheres, no quadril, que realmente vai ali, queima só aquela gordurinha ali. Não tem jeito, né? O exercício ele é sistêmico, né? Ele vai impactar diretamente nessa forma geral quando a gente fala de emagrecimento e de redução desses níveis, né? Desses percentuais de gordura corporal nessas regiões. Isso vai depender muito da capacidade que você tem, né? Do código genético seu, que você tem mais desses receptores realmente para ativar mais a questão da lipólise para o emagrecimento. Mas o que nós estamos falando aqui não é a questão propriamente do emagrecimento, mas sim da composição corporal e reforçando que não existe nenhuma forma de perder aquela gordurinha específica de algum lugar. Quando a gente monta um programa de exercício para o emagrecimento, para a redução do percentual de gordura corporal, realmente isso vai impactar de uma forma sistêmica, não vai ter um local que realmente vai ali reduzir, né? Então, quando a gente vai envelhecendo também, esse nível de composição corporal, ou seja, essa adiposidade vai acumulando com mais facilidade. Da mesma forma, a flexibilidade também vai reduzindo, o nosso nível de força funcional vai reduzindo e cada uma dessas capacidades físicas assim vai sendo impactada diferentemente em cada organismo, alguns com maior proporção em cada uma dessas valências. Por isso que é importante nós entendermos a avaliação física como um todo, temos um radar dessa avaliação física para ver o que dentro desse programa de treinamento que nós iremos montar para esse cliente realmente deve ser priorizado, ok? Então vamos lá. Por que avaliar a composição corporal, né? Simplesmente para saber se o cara está com percentual de gordura dentro ou não, se está adequado, não está, se está bom, se não está? Não, não é só por isso. Então, quando a gente fala de composição corporal, nós temos que pensar nesse fracionamento desse peso corporal de uma forma geral, né? Então, essas alterações que caracterizam o desenvolvimento morfológico, nós podemos colocar aqui que o mais importante é a questão da maturação biológica, das intervenções dietéticas e através da prática dos exercícios, né? Então, por isso que é importante a gente avaliar também essa questão da composição corporal, né? Para ver se essa gordura está de acordo com a maturação biológica de cada um de nós, ou seja, se está com aquela gordura esperada em detrimento de cada idade, de cada fase da nossa vida. Se porventura nós estamos fazendo algum programa já de reeducação alimentar, se essas intervenções dietéticas estão sendo suficientes, adequadas, para que realmente possam impactar diretamente nessa mudança, né? Nessa transformação, não vou falar transformação porque eu estaria falando errado, mas nessa mudança, né? Nessa redução de gordura corporal para um aumento maior de massa magra, né? Que isso também nos auxiliaria a queimar mais gordura parados, né? Então, quanto mais forte nós ficamos, mais massa magra nós temos, nós conseguimos queimar mais calorias parado, né? Então isso é muito importante. E na prática de exercícios físicos, será que todos aqueles exercícios que foram pensados, que foram elaborados dentro daquele programa específico para cada cliente, será que está sendo realmente efetivo para a busca, por exemplo, desse emagrecimento? Não é porque X exercício pode ter uma resposta maior para a queima de gordura corporal que isso tem que ser uma verdade para todos nós, né? E isso realmente tem que ser pensado durante todo o programa. Então, por isso que realmente é importante essa questão de nós pensarmos também na composição corporal, olhando sempre esses três pontos, para a maturação biológica, para as intervenções dietéticas que podem ser feitas e quais seriam os melhores exercícios para serem inseridos no programa de cada um desses nossos clientes. Então, quando a gente fala de fracionamento do peso corporal, quando nós vamos fazer a avaliação da composição corporal, nós temos duas possibilidades, né? Uma abordagem bicompartimental, onde nós temos o peso corporal, que é igual o componente de gordura, ou seja, gordura essencial e não essencial, mais o componente não gorduroso, que passa a ser a massa isenta de gordura, ou seja, a massa magra, a massa muscular. Então nós temos a abordagem, eu tenho a abordagem bicompartimental, né? E uma outra abordagem que vocês vão ver no slide à frente, que é a abordagem
tetracompartimental. Mas qual que é a diferença disso tudo? Eu fiz um gráficozinho ali, já deixei algumas setinhas prontas ali para vocês entenderem um pouquinho mais fácil sobre o que seria isso. Então, como eu falei para vocês, nós temos a abordagem bicompartimental e tetracompartimental quando nós falamos em avaliar a composição corporal de um indivíduo. Então vamos imaginar o seguinte: 20% de massa gorda e 80% de massa magra, respectivos ao peso de um indivíduo de 70 quilos. Ou seja, se eu pegar esses 70 quilos e eu fizer uma avaliação física com esse indivíduo, onde eu consiga identificar que dentro dessa avaliação ele tem 80% desses 70 quilos respectivos à massa magra, massa muscular, e os outros 20% de massa gorda, logo eu tenho que 14 quilos dele se refere então à massa gorda desses 70 quilos. E os outros 56 quilos são respectivos à massa magra, ou seja, à massa muscular. Então isso é uma abordagem, né, uma forma de avaliar a composição corporal que nós chamamos de bicompartimental, ou seja, dois compartimentos, massa magra e massa gorda. Tranquilo? Beleza. Aqui do lado eu tenho um outro gráfico onde eu coloco para vocês um valor parecido, 20%, né, relativo a desse indivíduo de 70 quilos, oriundos de massa magra, desculpa, de massa gorda. Eu tenho aqui também a massa magra esquelética dele, só que aí eu já tenho mais dois fracionamentos, que seria a massa óssea e a massa residual. Ou seja, dessa forma mais fracionada, quando eu pego esse indivíduo e picoto ele mais nesses outros compartimentos, é o que nós chamamos de avaliação de composição corporal tetracompartimental. Ou seja, eu pego os 70 quilos desse meu aluno, né, desse meu cliente, além de eu dividir pelos 20% de massa gorda que foi identificado, esses outros 80% de massa magra ainda vai ser fracionado do que disso? Massa residual, massa óssea e realmente a massa magra esquelética dele. Então eu realmente vou ter um fracionamento real disso. Só que qual que é a diferença? A única maneira de eu entrar com essa abordagem tetracompartimental é quando eu faço a aplicação de um instrumento de medida que nós chamamos de paquímetro. Porque sem o paquímetro eu não vou conseguir ter as medidas do biepicôndilo do fêmur e do biestiloide para realmente nós termos o valor dele de massa óssea e consequentemente nós fracionarmos o restante, que é a água e as vísceras, que seriam a massa residual, e o restante disso aí que seria a massa magra esquelética. Então, quando nós partimos para essa avaliação tetracompartimental, nós fazemos uma avaliação um pouquinho mais criteriosa, um pouquinho mais fracionada, né? É como se a gente pegasse esse indivíduo e dividisse ele um pouco melhor, né? Fracionássemos isso de uma forma um pouco melhor. Não que o outro jeito esteja errado e você não possa fazer. Longe disso. Mas é obviamente que quando você parte para essa opção B, que é a avaliação tetracompartimental, você tem realmente uma avaliação um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais aprofundada com relação aos parâmetros que foram coletados. E quando você faz a bicompartimental, na verdade você só tem isso, massa gorda e massa magra, você não tem mais nada. Você só tem essa divisão do peso do seu indivíduo e na verdade a gente sabe que nós também temos a questão da massa residual e da massa óssea que precisam ser quantificados. Mas se você não tem o paquímetro e não pode comprar agora, você não vai deixar de fazer a avaliação por causa disso. Você vai trabalhar com a abordagem bicompartimental, onde você vai entrar apenas com o adipômetro, ok? Então, dando sequência aqui, as aplicações da composição corporal. Então, ela é aplicada em que sentido? Para identificar, então, riscos associados a níveis excessivamente altos ou baixos de gordura total e regional. Principalmente quando a gente trabalha com aquela questão de um outro parâmetro que a gente vai ver mais à frente, que é do RCQ, que é o índice da relação de cintura-quadril, que isso já mostra a possibilidade de um indivíduo vir a ser hipertenso, vir a se tornar diabético ou ter algum tipo de cardiopatia devido a essa gordura regional que está sendo acumulada ali. Então, uma das aplicações da composição corporal é podermos fazer essas intervenções clínicas aí na saúde do nosso cliente para realmente a gente conseguir ter um controle melhor desses parâmetros ao longo de todo o programa de treinamento e a resposta das nossas intervenções de exercício e dietéticas que, consequentemente, óbvio, devem ser orientadas e prescritas por um nutricionista qualificado para isso. Então, para monitorar mudanças na composição corporal associadas a certas doenças, né, ou seja, o quanto que a gente está conseguindo alterar esse nível de composição corporal, afastando esse nosso cliente de ser exposto a esses riscos do desenvolvimento dessas doenças das quais eu já citei,
para avaliar a eficiência, né, das intervenções nutricionais e de exercícios na composição corporal, como já foi dito, para estimar o peso ideal para pessoas que são atletas e não atletas. Por exemplo, quando a gente fala de futebol de alto nível, nós estabelecemos que para homens o ideal seria com a composição corporal em torno de 10%, como um valor adequado para que ele possa realmente desempenhar o futebol no mais alto nível, sem carregar esse peso extra que estaria comprometendo realmente para a economia de movimento dele, para o jogo dele de uma forma geral, ou seja, afetando diretamente no rendimento dele em campo, ok? E para monitorar mudanças, ou seja, na composição corporal associadas também ao crescimento, desenvolvimento, maturação e idade, né? Quantas pessoas já não viram aqueles garotinhos mais novinhos lá que são gordinhos e quando eles chegam naquela fase na fase do famoso estirão, que muitos chamam lá da espichada que eles dão, o quanto que realmente essa composição corporal muda, né? Essa maturação dele, como que isso influencia diretamente nessa mudança, dessas alterações dessa composição corporal. Então, cada uma dessas fases também é interessante quando nós temos os dados da composição corporal para que nós possamos fazer esses comparativos e para que nós possamos ver também, né, se esses níveis estão adequados para essa idade maturacional de crianças e adolescentes aí antes da fase adulta, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre os tipos de avaliação física que existem, então não deixe de assistir a próxima aula para que você possa realmente começar a fundir todo esse conteúdo para a hora que você for para a prática, né, realmente você consiga ter uma identificação melhor de cada situação, de escolha de melhor protocolo, de entendimento de tudo que está sendo falado para que você não fique perdido, ok? Então te vejo na próxima aula, um abraço, até lá!